Professora, na verdade, uma pergunta para a senhora também. Eu ouvi uma provocação muito interessante de uma das minhas fontes, que é um cara que é dono de um instituto de pesquisa, e é um instituto de pesquisa, embora ele seja brasileiro, ele tem um instituto de pesquisa nos Estados Unidos e estava trabalhando nesses últimos meses, principalmente nos swing states contratados por clientes americanos. E passou o último mês na Pensilvânia, acompanhando os entrevistadores, conversando com muita gente. Ele me fez uma observação que eu achei fascinante e que eu acho que dá uma reenquadrada na maneira como a gente entende essa eleição. O que ele diz é o seguinte: se o candidato republicano não fosse uma figura tão divisiva como Donald Trump, se fosse um candidato mais normal, a opinião dele é que a eleição desse ano teria sido algo como 1980, talvez até algo como 1984. Para as pessoas que não entendem o que é isso, em 1980, Ronald Reagan ganhou 44, 45 dos 50 estados. Em 1984, Reagan ganhou 49 dos 50 estados. Quer dizer, teria sido uma baita de uma lavada republicana. Quer dizer, de fato, só não aconteceu porque o Trump é um candidato odioso. Odioso no sentido não de odiável, mas no sentido de que é um cara que traz o ódio muito forte e, dessa forma, afasta muita gente. Faz sentido para a senhora uma leitura assim? Faz sentido sim, Pedro. O Trump, isso também li algumas outras pesquisas de opinião, né? Tanto Trump quanto a Kamala, eles foram considerados radicais pelos seus dois partidos. Então, isso acaba dividindo e eliminando o centro. Há muitos anos atrás, os Estados Unidos falavam na morte do centro. Então, eram aqueles candidatos, eram aquelas pessoas que eles conseguiam, né, transitar na política de uma maneira, como eu posso dizer, usando um termo meio complicado, decente, né? Então, sem ataques pessoais, sem fake news, a gente mudou as mídias, né? A gente mudou as formas como as pessoas se comunicam, a questão da juventude, qual que é a formação nas escolas, né? Como é que as escolas estão? Às vezes a gente fala de educação política é de baixo para cima, gente, né? De você ter uma mensagem que você vai ensinar uma pessoa a ler e escrever, para quê? Para que ela interprete um texto e não caia numa fake news. Isso a gente não tem hoje. Hoje você tem, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, uma destruição da escola pública. Mas eu acho que é isso mesmo. A partir do momento que você puxa para os extremos, né? Então a Kamala puxou para um extremo, o Trump puxou para o outro, você acaba ficando com um vácuo aí que o eleitor ele vai acabar decidindo por essas questões. Mas eu confesso que eu fiquei muito surpresa com o fato do Trump conseguir tantos votos no swing states. Eu achei, na minha previsão anterior à eleição, que pelo menos 1 ou 2 a Kamala ia levar com o voto feminino, né? Com o voto antecipado feminino, com o voto da juventude, mas tivemos uma participação de jovens aquém do desejado, né? Mulheres também votando no Trump, então faz parte da gente entender isso, mas eu concordo, eu acho que no cenário político atual dos Estados Unidos, eu vejo essa transformação de 92, 94 em diante, só se agravando, é muito difícil a gente ter um candidato que ele acabe fazendo essa coalizão, né, tão grande assim. Então, se a gente vai olhar, quando o mapa estiver todo colorido nos Estados Unidos, nós vamos ter as bordas progressistas azuis e o restante vermelho, né? É isso. Então, a gente tem que compreender um pouco isso, né? O Texas, todo mundo fala, o Texas está mudando, mas está mudando mesmo? Então,
Então, a política, né, ela se alimenta, principalmente nessa era atual, de demagogos, de populistas. É um sistema que ele precisa de voto. Então, o cara que é mais carismático, tudo, ele vai avançando. Mas é preocupante, né, gente? Por isso que eu falo que é importante a gente ter esses debates, ter essa educação política e, às vezes, mesmo sendo progressista, não ter medo de contestar algumas questões, né? Eu acho que é um pouco por aí.